Prezados acadêmicos, eu achei melhor nessa parte aqui das aulas de hoje, que é relativa às coletividades não estatais e os casos excepcionais em relação aos sujeitos de direito internacional, eu preferi fazer uma gravação porque esses temas aqui, eles são bem delicados na área do direito internacional público. E vocês vão ver esse tema, vão analisar esse tema nos vários livros de direito internacional público ou em artigos sobre o assunto e vão ter alguns questionamentos. Então, por isso, eu estou logo gravando esses esclarecimentos. Ainda não é a aula, são só alguns esclarecimentos, como se fosse uma preparação de vocês para a aula posterior, né? O ideal seria que vocês ouvissem essas instruções, depois analisassem textos, que podem ser os próprios livros ou alguns artigos. Teses de doutorado, dissertações de mestrado também são válidas, tá certo? Para que você já tenha uma ideia quando a gente for abordar esses temas, e aí a gente consiga aprofundar mais o nosso estudo, tá certo? Então, o que é importante agora a gente saber sobre isso? Primeiro, nós vamos tratar das coletividades não estatais. E essas coletividades não estatais, o que acontece? Realmente, no início da concepção de direito internacional, a relação que existia era somente dos Estados. Mas essa relação ela vai evoluindo. E nessa evolução vão surgindo outros personagens. Nós vimos que surgiram as organizações internacionais interestatais, ao lado delas, as organizações internacionais não governamentais. E não são só essas organizações que surgiram. De vez em quando o Estado ele entra numa instabilidade e criam-se movimentos dentro do Estado. E aí esses movimentos eles podem ser através da força, né? E aí você tem guerra civil, você tem rebeliões, revoluções, ou pode ser um movimento pacífico, mas que deseja mudar o establishment, que deseja mudar a forma de agir do Estado. Então, por isso que aí você vai analisar que nós temos dois tipos de coletividades não estatais nesses casos, que são as beligerantes e as insurgentes. E é importante que a gente conheça isso. E, posteriormente, na análise dos vários casos que aconteceram, naquilo que nós nos deparamos pelo mundo, vai surgir ainda um terceiro caso, que é um movimento de libertação nacional, né? Que um país implementou para conseguir a independência dele, e depois outros países estão copiando pelo mundo. E até hoje nós temos práticas desse movimento de libertação nacional. Então, o interessante é você entender como são esses movimentos, qual a interação desses movimentos com os outros estados, ou seja, com os outros países, e o que é que pode ser feito nesse relacionamento. E quais são as experiências exitosas nesse sentido. E aí você vai ver que a última forma de coletividade não estatal seria, no apontamento geral, a soberana ordem militar de Malta. Que é uma coisa assim, essa soberana ordem ela foi criada há décadas atrás, mas pela sua atuação ela continua a existir, pelo respeito, pela honorabilidade que ela alcançou pela sua atuação internacional. Então é muito importante a gente dar uma analisada nessa soberana ordem militar de Malta, tá certo? Além disso, tem a questão das organizações não governamentais. Por quê? Se você avaliar a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, você verá que lá nessa convenção ele só fala nas organizações internacionais interestatais, ou seja, que trata da relação entre os estados. E as organizações não governamentais, elas não têm o apoio de estados. Atualmente, quem está ajudando essas organizações e lutando, fazendo uma mobilização na sociedade internacional, para que elas sejam reconhecidas como sendo sujeitos de direito internacional, são exatamente as organizações internacionais interestatais.
Mas os estados em si, a grande maioria deles, não tem nenhuma preocupação com isso, ou nenhum interesse para fazer esse reconhecimento. Então, é algo que gera uma grande discussão. As organizações não governamentais, elas são consideradas coletividades não estatais ou são casos excepcionais? Então, hoje em dia, está exatamente nessa discussão. Você vai ver autores de um lado, autores de outro. Né? Eu coloquei aqui nas coletividades não estatais porque não existe uma forma consolidada. Então, como não existe uma forma consolidada, a gente não pode ainda reconhecer ela como sujeito de direito internacional. Mas cabe a discussão, a gente começar a analisar o tema e nós mesmos termos as nossas opiniões a esse respeito. Até para que a gente vai atuar a nível internacional, a gente comece a se programar e a defender um determinado posicionamento. Tá certo? E é isso que é importante. É a gente participar da discussão. Porque se você evita a discussão, então muitas vezes você nem sabe quais são os prós, quais são os contras, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Então por isso que eu estou colocando esse vídeo aqui, para exatamente incitá-los, para estimular que vocês possam analisar essas discussões, que vocês possam aprofundar esse respeito e quem sabe um de vocês propor aí venha assolando a comunidade internacional, tá certo? Depois a gente vai analisar exatamente os casos excepcionais. E aí os casos excepcionais que eu estou trazendo para vocês são 3. O primeiro deles é o Estado da Cidade do Vaticano. Como é que pode, né? Uma cidade dentro de outra cidade. Então já começa a situação sui generis no direito, porque é uma cidade dentro de outra cidade. Porque se você analisar, a cidade do Vaticano está encravada dentro da cidade de Roma, que é a capital da Itália. Então como é que pode? Uma cidade dentro de outra cidade. E um estado dentro da capital de outro estado. Porque a cidade do Vaticano está dentro de Roma, e Roma é a capital da Itália. Então é uma situação completamente sui generis. Não existe outro no mundo em relação ao Estado da Cidade do Vaticano. Então é você saber exatamente por que surgiu esse Estado da Cidade do Vaticano, por que até hoje ele é respeitado, quais são as configurações, né? Quais são suas peculiaridades, porque isso daí vai ser de suma importância para você entender essa relação. E aí, como se não bastasse o Estado da Cidade do Vaticano, você ainda encontra a Santa Sé. Que muitas pessoas vão, no primeiro momento, dizer, é a mesma coisa. O Estado da Cidade do Vaticano e Santa Sé são a mesma coisa, mas quando você aprofundar, você vai constatar que um tem uma determinada finalidade e atribuições relacionadas a essa finalidade e a outra tem uma finalidade completamente diferente e, por sua vez, atribuições, competências que são destinadas a outras situações. Então, daí a existência dos dois, o Estado da Cidade do Vaticano e a Santa Sé. Mas com amplitudes, com atividades, peculiaridades individualizadas, certo? Daí a existência dos dois. E por fim, na questão dos casos excepcionais, nós vamos verificar os sujeitos não formais do direito internacional. Né? Por que são sujeitos não formais do direito internacional? Porque, a rigor, quando você vai analisar, eles não têm personalidade jurídica de direito internacional. Veja bem, o que eu estou falando para vocês é que eles não possuem personalidade jurídica no direito internacional, mas eles possuem personalidade jurídica a nível nacional, de alguns estados ou de um estado, tá certo? Então eles têm personalidade jurídica, mas são internas. Ele não tem a personalidade jurídica internacional. Então essa é que é a diferença, tá certo? E aí a gente vai tratar um pouquinho das empresas transnacionais e não confundam, nós estamos falando de empresas transnacionais, não só as multinacionais. Quando for na nossa aula, a gente vai ver essa diferenciação entre empresas transnacionais e multinacionais. E a mídia global. Inclusive hoje é muito falado, né, sobre essa mídia, a comunicação como sendo o quarto poder dos países, mas embora a mídia
ela tem uma atuação muito forte a nível nacional, ela também tem a nível internacional. Então, já se começa a estudar, a analisar essa influência da mídia a nível global. Porque nós estamos vendo aí as influências, né, que a mídia está tendo em eleições em diversos países. Daí você vê a discussão que ocorreu da intromissão ou não da Rússia nas eleições dos Estados Unidos ou nas eleições brasileiras. E aí você vê essa interferência, que é exatamente através da mídia, das redes sociais, e isso daí está se avolumando. E é uma situação que nós não podemos nos furtar. Nós temos que estudar, até para que a gente consiga entender, para que ela seja bem utilizada, a gente tem que dar uma olhadinha nisso daí também, tá certo? Pessoal, bem, a nível de preparação, esses são os temas que nós temos para mais tarde, que eu queria que vocês já começassem a estudar, tá certo? Aqui eu coloco para vocês a nossa bibliografia, né, que é o professor Ildebrando Dacioli, no seu Manual do Direito Internacional Público, o Valério de Oliveira Mazzoli, o seu curso de Direito Internacional Público, e o Dr. José Francisco Rezec, o Direito Internacional Público, o curso elementar, em que são exatamente os livros da sua bibliografia, que a gente está aqui apontando para que você possa iniciar os seus estudos por esses textos. Mas você está completamente livre para analisar artigos científicos, dissertações, teses, fiquem à vontade, o importante é que a gente consiga fazer a construção do conhecimento, né? Então, diante de tudo isso, eu agradeço a atenção de todos e conclamo todos a fazerem excelentes estudos, porque o conhecimento é, na atualidade, a maior ferramenta do ser humano. É exatamente o conhecimento que pode fazer com que a gente consiga desenvolver a nós mesmos e aos nossos países. Então, que Deus nos abençoe. Vamos aos ótimos estudos.